Ageu é um livro, claro, todo livro bíblico é importante, e o livro de Ageu ele tem um contexto histórico, pelo que os irmãos estão percebendo, também muito interessante, muito importante, né? Entender Ageu é entender uma boa parte ali do contexto pós-exílio babilônico, né? Porque Ageu, como nós já falamos, ele profetizou em torno ali de 520 antes de Cristo, no contexto persa, né, medo-persa, e ali onde eles estavam construindo o segundo templo, né? Então isso é muito, muito, muito importante, né? Claro que é um estudo muito importante, tá certo? Já falamos, já introduzimos isso, já mostramos muitos pontos históricos sobre isso daí. Quem não assistiu os outros vídeos depois podem assistir, porque realmente vai te dar uma clareza maior sobre esse contexto, tá? Mas agora nós entramos aqui no segundo capítulo. O segundo capítulo vai falar sobre a glória do segundo templo, tá? Todo mundo sabe que o primeiro templo foi destruído lá no ano 586. O primeiro templo, que é o templo de Salomão, ele foi construído lá por volta de 966 e ele ficou até aí 586, quando ele foi destruído pelos babilônicos, né? É isso daí. Agora, depois de um considerável tempo, né? Mais de 70 anos, né? Claro, lógico, depois que cumpriu a profecia, né, de que os judeus eles estariam, né, eles viveriam, né, estariam exilados no caso no Império Babilônico durante 70 anos. Agora já passou-se anos, né, visto que eles começaram a voltar em 538, mais ou menos, 37, eles começaram a voltar para Judá. E agora nós já temos aí mais ou menos mais de 15 anos que eles já tinham voltado, né? Pelo menos uma boa parte, uma parte considerável, mais ou menos 50 mil judeus tinham voltado para Judá, e agora eles estavam, apesar de terem tido resistências, né, no início para construir o templo, mas agora então eles estão construindo agora por volta do ano 520, como eu falei, antes de Cristo, tá bom? E aí diz o verso 1 do capítulo 2, no segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, né? Vamos ver o que ele disse aqui no verso 2, né? Continuando a leitura. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao reino do povo e ao resto do povo, dizendo. É sempre interessante, o hebraico tem muito isso, ele repete muito, né? Ele repete aqui, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, ele repete muito essas informações, mas isso é para memorização mesmo, né? Bom, aqui diz aqui, voltando no verso 1 aí, depois a gente vai continuar a leitura, no segundo ano do rei Dario, né? No segundo ano, quer dizer, nós já lemos lá no início que está dentro do segundo ano, só que eles estavam lá no primeiro mês, agora eles estão aqui no sétimo mês, não é isso? Lá no capítulo 1 diz assim, no verso 1, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no sexto mês, no primeiro dia, veio a palavra do Senhor, quer dizer, no sexto mês, né? Aqui está dizendo no sexto mês, como eu já li anteriormente. E agora aqui diz assim, no segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21º do mês, tá? Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Esse aqui é o contexto aqui, histórico, segundo o calendário judaico, é o contexto histórico da festa dos tabernáculos, tá? Era a festa final, digamos, né, do calendário judaico, tá?
Então esse é o período da festa dos tabernáculos aqui, pelas informações desse versículo, tá bom? Então eles agora estão já, digamos, no processo de construção do templo, né, do segundo templo. Nós entendemos que a princípio Deus chamou a atenção do povo. Nós vimos isso no primeiro capítulo, que Deus chama a atenção do povo através do profeta Ageu. Chama a atenção porque eles estavam assim, desobedecendo, descuidados, né? Negligentes em relação à construção do templo, porque o templo estava em ruínas e eles estavam vivendo uma vida muito boa, muito legal, né? Construindo casas e tal, né? Uma vida muito boa, sim, claro, não uma vida muito boa, porque na verdade eles estavam passando um aperto muito grande, porque Deus estava fazendo eles passarem esse aperto, mas eles estavam se dedicando às suas vidas, né? Às suas próprias vidas, egoisticamente, não se preocupando com a obra do Senhor, tá? Bom, nesse sentido, né? Nesse sentido. Então eles construíam suas casas, como eu queria dizer isso, né? Casas boas, né? E tentando trabalhar e lutar, só que eles lutavam, trabalhavam, mas eles recebiam salário, ou seus ganhos, é como se eles estivessem recebendo salário num saco curado, conforme foi lido, né? Certo? Então eles estavam preocupados com as suas próprias vidas, achando que, preocupando com as suas próprias vidas, eles estariam fazendo alguma coisa de repente certa, desprezando a obra de Deus, ou eles ganhariam tempo cuidando das suas vidas primeiro e deixando para depois a construção da casa do Senhor. Deus mostrou para eles que não, que eles estavam errados, que eles deveriam cuidar da casa do Senhor, se dedicar à casa do Senhor, porque isso era o que era o correto e que ele iria abençoar a vida deles, tá? Que eles estavam fazendo errado, tá? Cuidando de suas próprias vidas, trabalhando muito, lutando muito, mas na verdade eles não conseguiam ganhar, eles não produziam para o alimento adequadamente, nem para a vestimenta, porque simplesmente eles estavam colocando em primeiro lugar as suas próprias coisas e deixando o templo para lá, a construção do templo para lá. Deus então chama a atenção deles e mostrando que eles estavam errados, assim como também estão errados aqueles irmãos que se dedicam excessivamente aos seus trabalhos, às suas vidas, né, particulares, e esquecem das coisas do Senhor. E estão errados, porque eles devem trabalhar, devem lutar, mas também se dedicar às coisas do Senhor, tá? Não abandonar a obra de Deus, né? É isso que o profeta chama atenção em todo o primeiro capítulo. Agora é diferente, agora eles começaram a obedecer, e a gente estudou isso, eles começaram a obedecer, agora era a hora da execução, e Deus então iria abençoá-los nessa execução, né? A execução, claro, da obra ali, da construção da obra do segundo templo. Bom, eu acho que está dando para entender. Então agora vem uma outra mensagem, essa aqui é a terceira mensagem do livro, né? Na verdade, a mensagem aqui, nós vamos ver isso daqui, ela vai comportar muito, né? O povo, vai estimular o povo a construir, a realizar, e sabendo que Deus estava, claro, com eles, né? É importante também, para quem gosta de anotar aí, é interessante o seguinte, uma coisa que é importante. Leia esse livro, esse capítulo aqui, junto lá com Esdras capítulo 3, do verso 8 até o verso 13, mais ou menos. Leia esse texto aqui junto com Esdras, porque Esdras explica esse contexto histórico. Não dá tempo para aqui para a gente ir lá em Esdras, ficar, né? Porque senão realmente vai complicar e a gente vai gastar muito tempo com isso aqui, né? Mas você pode fazer. Então eu estou te dando a referência. Esdras capítulo 3, do 8 ao 13, você tem ali um texto que vai mostrar o contexto aqui, tá bom? É isso que eu estou explicando, tá bom? Outro texto também, se você quiser saber sobre a festa lá dos tabernáculos, né? A festa
dos tabernáculos, você pode também ir lá em Levítico capítulo 23, do 39 ao 44, ali você vai ter um texto também que explica sobre a festa dos tabernáculos, tá? Ou das tendas, como algumas traduções dizem, tá bom? Bom, é isso daí. Agora, continuando aqui, só alguns textos que vocês podem ler para poder ajudar aqui, né, a entender esse contexto, tá bom? Mas continuando a leitura aqui. No verso 3 agora do capítulo 2. Vem aqui a mensagem, né? O Ageu, claro, lógico. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Ageu faz uma pergunta. Quem de vocês, ali que estava ali presente, claro, quem de vocês viu a glória da primeira casa, ou seja, do templo que fora destruído em 586? Porque provavelmente tinham pessoas ali, bem idosas, que tinham participado, tinham visto a glória do primeiro templo, né? Eram bem idosos, é verdade, mas eles viram. Tá? Eram pessoas ali que eram jovenzinhos, adolescentes, de repente, né? Quando o templo foi destruído, mas ainda estavam ali, né? E agora estavam vendo o segundo templo ali sendo construído, né? Então, por isso que ele faz essa pergunta. É por isso que eu estou dizendo para ler lá o Esdras, lá, capítulo 3, do 8 ao 13, que vai mostrar esse contexto aí, tá bom? Continuando aqui, ele faz então a pergunta, e ele continua fazendo uma outra pergunta. Vamos lá. E como a vedes agora? Ele faz outra pergunta. E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Olha bem, ele faz 3 perguntas aqui, basicamente, né? Quem dentre vós, né, sobreviveu para ver, que sobreviveu e viu a glória do primeiro templo? É uma pergunta que ele faz, a primeira pergunta. Tipo assim, agora a segunda pergunta que ele faz, como vocês estão vendo ela agora? Né? Como vocês estão vendo agora o segundo templo? Vocês que viram o primeiro templo, agora como vocês estão vendo agora o segundo templo? Tá? Aí ele continua dizendo com mais uma outra pergunta. Não é ela como nada aos vossos olhos? Porque é claro que a construção de Salomão, a construção do templo de Salomão, era uma construção muito mais, digamos, rica, né? Muito mais bela, né? Muito mais bela, gloriosa, digamos assim, fisicamente, né, era algo tremendo, né, uma construção tremenda para aquele contexto, certo? Então, agora, aqueles que sobreviveram, né, aqueles que viram a primeira casa e tinham sobrevivido, estavam ali, eles olhavam para isso daqui e realmente a única coisa que eles podiam fazer é chorar e rir, chorar e rir, chorar e rir. Chorar de tristeza, porque eles viram a primeira casa, eles viram a glória do templo de Salomão, eles viram a beleza do templo de Salomão, né? A riqueza que era aquele templo, né? A estrutura que ele tinha. E agora, né, eles estão olhando para um templo, né, que nem de longe, na sua aparência física, tinha a beleza e tinha a riqueza que tinha o primeiro templo. Então, realmente não era fácil. Por isso o profeta faz essas perguntas, né, ao povo aí, né? E ele continua no verso 4. Ora, pois, ser forte. Ele faz as 3 perguntas e é lógico que há um contexto ali de saudade, claro, né, saudade do primeiro templo, esses idosos, por exemplo, e há um sentimento de muita tristeza ali, mas também há um sentimento de alegria,
porque eles teriam condições agora de estarem ali cultuando a Deus no templo. E o templo era muito importante, como eu disse aqui no último estudo, muito importante para todo o contexto religioso de Israel. O templo era a habitação de Deus, era a presença de Deus, né? Então era muito importante. Ainda que esse templo também, como eu já disse também, não tinha ali, por exemplo, a Arca da Aliança, não tinha a Arca da Aliança, né? É um dos objetos que não tinha, mas tinha, né, toda aquela ideia, os outros objetos foram também, né, recolocados em seus lugares, e é isso daí, né? Agora, nem de longe igual a glória do primeiro templo. É isso que ele está dizendo, né? Mas aí ele vai mostrar alguns detalhes que vão dar para entender que a glória desse segundo templo, ela vai suplantar a glória do primeiro, mas aí nós vamos entender em outro aspecto, entendeu? Em outro aspecto, e é um aspecto extremamente importante que nós vamos ver ao longo do texto, tá? Então, ora, pois, ser forte. Então, Deus está dando uma palavra, né? Que é uma profecia, né? Então, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué. Tá vendo? Ele está indo pessoa por pessoa, né? Líderes por líderes, porque aqui nota-se que ele fala aos líderes, também ao povo, mas especialmente aos líderes ali. Zorobabel, que era o governador da linhagem de Davi, como já falamos, e Josué também, que era o sacerdote da linhagem também sacerdotal, como nós sabemos, né? Então é isso aí. Então ele diz, ser forte, né? Isso é um estímulo. Deus estimula, né? Para que eles tenham realmente ânimo, né? Determinação, força para enfrentar o que tem que enfrentar. O desafio que era acabar aquela construção, né? E é isso daí. Bom, e ele continua dizendo, no caso ele falou ser forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte. Ora bem, né? Então ele diz para Zorobabel, ser forte, Josué, ser forte, e todo o povo, ser forte, né? Vamos lá, né? Vamos nos animar. Agora também nós podemos dizer isso nesse tempo para os irmãos em Cristo. Ser forte. Nada de tristeza, nada de entrar aí em depressão, nada de entrar aí em tristezas intermináveis por causa do coronavírus ou qualquer outra coisa. Não, ser forte. Vamos lá, ânimo. Vamos lá, vamos orar, vamos ler a palavra de Deus, vamos nos dedicar ao Senhor, vamos buscar a Deus, adorá-lo, né? Fazer da nossa casa um templo aí, né, de adoração, né? Na verdade, a nossa casa é um templo, né? Todo lugar que nós invocamos a Deus se constitui um templo, né? Ali, é claro, Deus habita pela presença das pessoas que o invocam ali. Então, se numa casa tem 2 pessoas, 3, 4 pessoas, e se essas pessoas invocam a Deus, Deus está ali. E ali, então, se constitui o lugar onde Deus habita, né? Porque o templo, nós sabemos que esse aqui é o segundo templo, e o segundo templo vai ser destruído lá no ano 70 depois de Cristo, né? Sabemos disso. E a igreja de Cristo, ela não depende mais dos templos, ela depende realmente de Jesus Cristo, porque o templo apontava para Cristo. Então, o Cristo é o centro das nossas adorações, né? Da nossa adoração. E é claro, os templos, como as reuniões nas casas, tudo isso a igreja não pode agora fazer, né? Não é só no templo que ela não pode reunir, nas casas, ela não pode promover aglomerações, seja em qualquer lugar, na rua, ela não pode promover aglomerações, não é só no templo, não. Um dia, se Deus quiser, Deus nos libertará dessa situação e nós voltaremos, né?
E aqueles que realmente sentem saudade disso e desejam isso, devem orar ao Senhor para que isso aconteça em nome de Jesus Cristo, né? Para que nós possamos, Igreja de Cristo, continuar trabalhando no nosso contato pessoal. Hoje nós trabalhamos muito no contato virtual, né? Mantendo contato com as pessoas através das lives, através sei lá, né? de canais mediáticos aí, tal, como YouTube, vai lá. Mas é claro que o contato nada substitui o contato pessoal. Você chegar realmente ali, né? E poder apertar a mão de alguém, abraçar alguém, né? Evangelizar alguém ali, né? Face a face, fisicamente. Então, é claro que nós queremos. E nós precisamos receber essa mensagem também para a gente. Ser forte, vamos lá, isso mesmo, tenha ânimo, né? Certo? É isso daí. Então diz o Senhor, e aqui é interessante que ele diz, ser forte, e depois ele termina o verso 4 dizendo, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz, ser forte e trabalhai. Ou seja, vamos lá, vamos pegar aí, vamos trabalhar, colocar os tijolos aí, as pedras aí, e vamos trabalhar, vamos lutar, vamos embora, vamos fazer o que tem que ser feito, né? E é isso daí, queridos. Deus, ele diz pra gente, ele estimula a gente, né? Ele não é aquele que desestimula, é aquele que estimula, né? Com palavras boas, com palavras, claro, dele, né? Palavras abençoadoras, e ser forte. E ele diz, mas depois ele, é claro, né? Ele diz, trabalhai, vamos lá, trabalhai, né? Vamos aí, né? Mandar ver, né? E construir o segundo templo, terminar o segundo templo aí, né? Porque esse era o desafio deles naquele momento, tá? É isso daí. Bom, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, verso 5, né? Segundo a palavra, também Deus ali fala, eu estarei convosco, na presença dele ali, né? Isso daí que era importante. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temas, olha bem, está dizendo, né? Convosco, diz o Senhor dos Exércitos, verso 4, termina assim, dizendo, segundo a palavra da aliança que fiz, ou seja, eu estou com vocês, eu estou convosco. E aí ele continua dizendo, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. É aquela expressão lá do Monte Sinai, lá em Êxodo. Êxodo, lá tem um texto, capítulo 5 e 6, para quem gosta de anotar aí, ó, anote aí, Êxodo aí, capítulo lá, 19, 5 e 6, tem ali uma demonstração dessa aliança que Deus fez, a aliança chamada do Monte Sinai, quando Deus faz aliança ali, né, com o povo, né, no contexto do deserto, no período mosaico, quando faz aliança ali, e Deus está lembrando ao povo que tinha a aliança feita com eles, que é um acordo, um tipo contrato feito, está de pé. Eles tinham desobedecido lá, tinham desobedecido o Senhor, e aí por causa da idolatria, por causa da imoralidade, tal, eles foram para o exílio, para o cativeiro babilônico, e agora eles saíram do cativeiro babilônico, mas ainda estavam debaixo do poder estrangeiro, no caso medo persa, mas Deus estava com eles. Eles voltaram para a terra de Judá. Os judeus, no caso, né, os israelitas, voltaram para a terra de Judá e estavam construindo o segundo templo. E Deus está dizendo para eles, olha, o contrato permanece, o acordo permanece, a aliança com vocês permanece, eu estou convosco. É a aliança que eu fiz lá com Moisés, né, já tinha feito no caso, e reiterou com Moisés, com Abraão e tal, agora com Moisés no Monte Sinai, continua de pé, né? Ela não mudou.
entendeu? E agora nesse contexto que o povo passa a obedecer o Senhor e se dedica à obra dele, né? Então, às vezes nós precisamos entender o que Deus tem conosco. A aliança que ele fez conosco, nós passamos por aflições na vida, e como nós passamos por aflições na vida, né? Mas o Senhor, ele não nos abandonou, ele não quebra o seu contrato, ele não quebra o seu acordo, né, a sua aliança, ele permanece conosco. Agora, o grande problema é se eu permaneço com ele, é se eu realmente o adoro, é se eu realmente o coloco em primeiro lugar na minha vida. Né? Ou eu sou igual eles estavam sendo, né, negligentes, deixando a obra do Senhor de lado e cuidando da minha própria vida, ou seja, trabalhando, me dedicando 24 horas praticamente ao trabalho, e quando não é isso, eu dedico ao trabalho, mas aí eu procuro fazer outras coisas, mas não me dedico ao Senhor, né? Deixo o Senhor de lado, e aí eu sou um negligente. Então, e é claro que agora não, agora eles estavam, Deus chamou a atenção deles, eles estavam obedecendo a Deus, estavam ali, construindo ali o segundo templo. Então agora Deus diz para eles, olha, o acordo permanece, a minha aliança com vocês permanece, está de pé a minha aliança, o meu contrato com vocês está firmado, eu estou convosco. Então, meu querido, independente das lutas da vida, independente das crises no mundo, né? Deus está com a igreja, Deus está com os fiéis, com aqueles que o amam, que o adoram de todo o coração. Deus não quebrou o contrato, Deus não quebrou o acordo, a aliança. Não, a aliança conosco em Cristo Jesus permanece de pé. Amém? Deus está conosco, tá? Deus está contigo, meu amado. Bom, aí diz aqui, aí esse é o verso 5 que nós acabamos de ler, que eu falei da aliança e falei do texto lá, né? De Êxodo 19, 5, 6 ali, tem outros textos também, mas esse texto ali vai falar sobre essa aliança, né? De Deus com o seu povo, tá? E então ele está dizendo que permanece de pé. O verso 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Olha bem, parece aqui, a partir do verso 6, dá a entender, a partir do verso 6, que ele está falando de uma glória futura, tá? Promessa de uma glória futura, a partir do verso 6. Alguns entendem que aqui ele vai falar sobre, por exemplo, a vinda de Cristo, né? Nós estamos aqui em torno de 520 antes de Cristo, certo? Então nós estamos aí mais de 500 anos depois, deste momento aqui, né? Jesus vai chegar à terra e ele parece que aponta para isso daí, mas ele parece aqui que ele não aponta só para isso, parece aqui que ele está falando também da segunda vinda de Cristo. Parece que os termos, isso acontece muito nas profecias messiânicas do Antigo Testamento, em profetas como Isaías, por exemplo, que está falando ali uma situação daquele contexto, mas ali naquele contexto também ele está falando sobre coisas que acontecerão, olha, muito tempo depois, centenas de anos depois, né? Ou até mesmo milhares de anos depois. Então, parece que ele está aqui fazendo isso daqui. Porque ele entra aqui com algumas expressões que são expressões que parece relacionadas com a vinda de Cristo e até com a segunda vinda dele. Então, continuando o texto aqui, o verso 6, como eu disse, diz: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentre um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Então é por isso que alguns entendem essas expressões como um abalo que teve o mundo todo com a vinda de Cristo. Depois ele ainda continua dizendo: farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei
de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Ora bem, e tudo indica que realmente faz referência, claro, à vinda de Cristo, né? O abalo geral de todas as nações, né? E a glória que aquela casa receberia, né? Não há glória maior do que receber a presença gloriosa de Cristo Jesus, o Filho de Deus, né? É isso daí, pelo que dá a entender, tá? E aí ele continua falando, né? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata, meu é o ouro. Ele está dizendo, olha, vocês estão fazendo agora o que é certo, vocês estão fazendo agora o que é correto, então deixe esse negócio dos recursos comigo, porque minha é a prata e meu é o ouro. Eu tenho toda a riqueza, né? Então, fiquem tranquilos, né? Porque minha é a prata, meu é o ouro, eu sou dono de tudo, entende? Então, ele vai suprir todas as necessidades. Ele iria suprir, Deus iria suprir todas as necessidades do povo. Todas as necessidades do povo, assim como também nós, amados. Se nós buscarmos a Deus como lá o princípio, Jesus ensinou, buscarmos o reino dos céus, o reino de Deus em primeiro lugar, é claro que nós sabemos que as outras coisas serão acrescentadas. Deus nos dará o que é suficiente para viver, né? Claro, de acordo com o propósito dele, ele dá mais um do que a outro, mas isso é normal, é natural. Mas todos os servos de Deus terão o suficiente para viver nesta terra, né? Mas é importante que entendamos que primeiro eu devo buscar o reino de Deus em primeiro lugar o reino de Deus, né? E as outras coisas, né? E aí eu posso pensar naquilo que eu vou comer, naquilo que eu vou vestir, aí eu posso pensar na família, aí eu posso pensar na minha esposa, no meu esposo, nos meus filhos, né? E tudo aquilo que realmente faz parte da minha vida, né? Ele vai cuidar, né? E tudo está nas mãos dele, né? O importante é que conscientemente eu o busco, eu o adoro em primeiro lugar. Então, porque dele é a prata e dele é o ouro. Porque se ele quiser também, eu posso trabalhar. Você já pensou, desculpe a expressão, mas é uma grande tolice das pessoas acharem que elas trabalharem muito. Não vou trabalhar muito, eu vou deixar Deus de lado, eu vou deixar a obra do Senhor de lado, eu vou trabalhar muito. Gente, é uma tolice, porque se ele deixar o Senhor de lado, a obra de lado, ou seja, se ele deixar Deus de lado, as coisas de Deus de lado, né? Uma vida de trabalho, de frutos, né? No reino dele, né? Trabalhando no reino dele, ele simplesmente está sendo negligente. Ele está falhando com aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Então, se ele quiser, eu vou trabalhar, não vou ganhar nada, ou então vou ganhar até algum dinheiro, mas aquele dinheiro vai pelo ralo, porque eu não estou olhando para a obra dele. Então é a maior tolice a pessoa falar assim, não, eu vou trabalhar muito mesmo, né? E tal, e depois, pelo menos para o cristão. O que não é cristão é diferente. Aquele que não é cristão é diferente. O Filho de Deus, ele foi chamado, ele é Filho de Deus e deve produzir no reino de Deus. Tá? Deve ser fiel, é claro, a Deus, né? Lógico, né? Produzir no reino dele, tá? Não deve ser negligente. Tá? Agora, aquele que não é Filho de Deus é diferente. Aí ele está nesse mundo, vai ficar por aqui mesmo, tudo que ele faz, e quando ele partir para a eternidade, ele vai para o inferno, porque não creu em Jesus Cristo, Filho de Deus, entendeu? Então é diferente, mas o cristão não. O cristão está muito claro nas Escrituras que o cristão, né, aquele que é cristão verdadeiramente, né, e servo de Deus, discípulo do Senhor, todos os discípulos devem trabalhar na seara. Trabalhar na seara, porque a seara precisa de trabalhadores, tá? Está muito claro isso. E aquele que é negligente para com a obra de Deus, sim, tá? É lógico, né? Que não o busca em primeiro lugar, é lógico que ele terá suas consequências. Lógico, claro que sim, tá? Bom, eu acho que eu vou falar muito sobre isso daqui, e às vezes as pessoas se preocupam com a prata e o ouro, como eu estava dizendo, trabalham tanto, sendo que a prata e o ouro pertencem a ele dá quem ele quer, né? E como ele quer. Em relação
relação à obra lá de Deus no segundo templo, Deus iria dar o que fosse necessário, iria atender, né, o que fosse necessário, ou seja, Deus iria fazer com que aparecessem os recursos para a construção e a sobrevivência deles, tá? Em todos os aspectos, é isso aí. E é claro, e aqui a obra de Deus, a obra do segundo templo deveria ser concluída, né? Então eles não tinham de se preocupar com isso, porque Deus estava no controle de todas as coisas. Assim também como Deus está no controle da minha vida, no controle da sua vida, né? Se você, claro, buscá-lo e colocá-lo em primeiro lugar, lógico, tá? Bom, o verso 8, a gente está terminando já, já li o verso 9, né? A glória, aí ele vai falar aquilo que muitas pessoas pregam por aí, né? A glória desta última casa, aqui diz a expressão última casa, né? Última casa, né? Ou seja, desse segundo templo. A glória desta última casa será maior que a da primeira. Ou seja, a glória desse segundo templo será maior do que a do primeiro templo, tá? Diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, a paz, ela veio com Cristo, por isso que esse texto, o fragmento desse texto aqui, a partir do verso 6, aponta para a vinda de Cristo, e alguns entendem que até para a segunda vinda de Cristo, tá? Mas o importante aqui é entendermos que darei paz, diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, a paz está em Cristo, né? Reside em Cristo a plena paz, certo? E o príncipe da paz, realmente, ele entrou nesse templo aqui, nesse segundo templo, e ensinou os doutores ali, entendeu? E toda a sabedoria de Deus foi colocada ali no segundo templo, né? Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a glória desse templo, ela iria suplantar a glória do primeiro templo, né? Suplantar a glória do templo de Salomão, porque entraria no segundo templo nada mais, nada menos do que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus estaria ali, tá? E então é isso daí, né? E isso, por isso essa glória, né, do segundo templo. Amados, é isso daí, certinho? Que aprendamos com as Escrituras Sagradas, porque é muito importante aprendermos com as Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus. Só que